Boa noite bem especial para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo ao nosso interview que começa agora e ao vivo aqui pela TV Diário do Sertão, a sua, nossa TV online, a primeira TV online da Paraíba. Bom, se sinta à vontade, eu nem preciso dizer, se joga aí, se esparrama no sofá e curte a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, que eu vou apresentar já já quem é o nosso convidado. Antes eu vou convocar você a participar com a gente dessa conversa, desse bate-papo. Participa conosco através das redes sociais, através do Facebook, que é o Diário do Sertão. Tem também o Twitter, o Instagram, que é @Diário do Sertão. Enfim, uma gama de redes sociais. Procura aí na sua favorita pelo Diário do Sertão que você vai encontrar e vai poder conversar com a gente através dela. Tem também o número do WhatsApp que vai estar todo o tempo aí na tela, então não vai ter como você fugir de mim, fugir da nossa conversa. Interaja conosco, participe, mande o seu abraço, o seu recado, o seu alô para quem quer que você seja, que a gente está aqui para servir, ok? Bom, nosso programa está começando agora. Eu quero que você fique comigo, óbvio, até às 19 horas, hoje, quinta-feira. Então fica com a gente já com cheiro de final de semana no ar, mas aproveita um pouquinho, sai dessa novela e vem curtir um pouco de interview com a gente, ok? www.diariodosertão.com.br/TV. Compartilha aí a nossa ideia, compartilha a nossa TV, que é a vitrine do sertão, para ir para onde você mora, para você ver através do seu tablet, do seu celular, do seu computador, enfim. Fica com a gente até às 19 horas. Eu vou apresentar agora, deixar de lero-lero e contar para vocês com quem é que eu vou conversar hoje, quem é que vai contar um pouco da sua trajetória de vida, das suas experiências aqui no nosso interview. É o psicólogo e educador físico Everaldo Holanda Júnior. Apresentei certo, Everaldo? Faltou cavalcar. Tudo bem? Eu vou descobrir durante esse interview como é que ele consegue ser psicólogo cheio de piada desse jeito. Everaldo, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa TV Diário do Sertão, ao nosso canto, nosso interview. Fica à vontade pra gente bater esse papo. Ok, obrigado, agradeço. Só tem que me explicar para onde é que eu olho, para você ou para lá, porque Fica à vontade. é a primeira vez que eu estou de frente a câmeras. Isso, As pessoas geralmente me perguntam isso em off, eu adoro gente que fala assim. Fica à vontade, olha pra mim, olha pra câmera. Se você quiser, essa tá fechada em você. Tá ok. Ok? Deixa eu antes de começar a nossa conversa, Everaldo, vou pedir licença um pouquinho, para eu falar para as pessoas por que o nosso cenário tá assim, todo colorido hoje. O pessoal deve estar estranhando em casa. Eu estranhei quando sentei, rapaz, o que é isso aqui? É o clima de São João, da TV Diário do Sertão. Olha aí, até rimou. Viu? Então você que está nos assistindo, não é uma homenagem especial que a gente está fazendo, não. É apenas o São João. Nossa TV já entrou no clima, já tivemos aí hoje, que é quinta-feira, Maria Calado mais cedo. Então já entramos no clima do São João, especialmente para você. E hoje caiu de sorte do danado do Júnior, não é Everaldo não. Júnior tá aqui estreando esse cenário. Bom, Júnior, mas como eu dizia, é uma conversa onde a gente vai querer saber um pouquinho da sua vida, das suas origens. Você não é natural aqui de Cajazeiras, já me contou isso em off. E eu queria saber um pouquinho sobre a sua infância, se você puder nos revelar. Bom, faz tempo, daí eu não vou lembrar de tudo, com certeza. Mas eu sou uma figura nascida na segunda metade do século passado. Tá? Eu nasci em 1974, tenho 40 anos hoje. De infância eu sou filho de um pai professor, uma mãe psicopedagoga, filho de classe média baixa. Fui educado moralmente pela família, parto desse preceito que é o fundamento básico para viver como bom profissional nos dias de hoje, é você ter uma raiz baseada nesses princípios morais. Estudei em escola municipal, estudei em escola pública,
Acabei de fazer o ensino fundamental numa escola muito boa, de grande porte em João Pessoa, graças ao trabalho da minha mãe, que me concedeu uma bolsa de estudos. Me formei em psicologia numa faculdade também particular, graças a uma bolsa de estudos que eu tinha, porque meu pai era professor de lá. Como eu te disse, eu sou formado em psicologia, em educação física, mas paralelo a isso eu fiz o curso de filosofia. Não concluí, no último semestre tive que desistir, por causa de várias coisas. Mas enfim, hoje atuo como psicólogo, já atuei antes como educador físico, como eu te falei, mas em virtude da preguiça de acordar cedo, de outras coisas, sou psicólogo de origem e ando nessa linha há 15 anos atuando. Você me perguntou como é que é psicólogo e brinca tanto, né? Eu costumo dizer isso para os meus pacientes, olha, eu brinco, eu sou assim dentro do site terapêutico, também sou professor de uma faculdade, também sou assim em sala de aula, quem me conhece sabe que eu sou assim. Então isso é uma característica, brincar com coisas sérias não quer dizer que eu esteja negligenciando ou menosprezando ou subestimando a seriedade das coisas, mas é uma forma de facilitar o meu trabalho enquanto terapeuta. Eu costumo dizer assim, olha, você tem um braço quebrado, qualquer um vai ver que está quebrado, né? E principalmente se for uma fratura exposta. Agora, como eu trabalho com questões mais interiores, eu preciso que o paciente fale isso para mim. E para falar, e se você não tiver vontade para fazer isso, vai ficar mais difícil. Então esse jeito tem facilitado. Uma vez um colega meu, psicólogo, perguntou se não atrapalhava. Eu disse, não, tem pacientes que vai buscar justamente isso e vão ter pacientes que vão buscar profissionais de uma linha mais centrada, mais equilibrada. Tem gente que se irrita com brincadeira. Ah, sim, faço. Aí, tanto com a brincadeira, quanto vai se irritar com a seriedade. E com o tempo, a experiência vai te dando o feeling para saber a hora exata de brincar, como brincar. Isso só a experiência vai te dando. Agora, eu acredito no seguinte, eu sou desse jeito. Se eu quiser assumir uma postura mais séria, quando estiver trabalhando, aquilo para mim vai passar uma ideia de que não é tão verdade. E aí a gente vai fugir de um preceito básico dentro da área de atuação, que é a congruência, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu não estou no meu? Né, fugindo disso. Como é que eu vou ser congruente se eu estou pregando uma coisa e fazendo outra? Então, eu deixo claro para o paciente, no primeiro momento que ele me procura, deixo claro para os meus alunos no primeiro dia de aula, sou desse jeito, vou respeitar. No momento que alguém disser, olha, não gosto que brinque comigo, eu vou respeitar isso. As brincadeiras costumam não ser denigrantes da imagem do outro, jamais, mas como eu disse antes, é só uma forma de tentar facilitar o processo. Né? Eu penso que na terapia ou em sala de aula o processo é de aprendizagem, né? E é uma aprendizagem mútua, eu não estou lá para ensinar ninguém, eu estou para compartilhar um conhecimento que eu adquiri antes dessas pessoas que estão estudando comigo, um conhecimento que eu adquiri por uma forma de estudo com as pessoas que procuram no site terapêutico. Então é uma estratégia que eu utilizo, é um jeito de ser que eu tenho e são 15 anos de atuação. Se está pagando o pão e leite da minha filha, é sinal que está dando certo, então vou continuar assim. Júnior, você dizia lá no início que a tua mãe é Pedagoga. Ela é pedagoga e fez uma especialização em psicopedagogia. A minha mãe também é. E eu tinha um sonho de infância de ser psicóloga, acabei sendo jornalista, enfim. Mas eu tinha um sonho de ser psicóloga. Você acha que você sofreu alguma influência da sua mãe? Bem, a básica é que eu falo muito, minha mãe fala muito também. Eu sofri uma influência da família, né? Eu sou o filho mais velho de uma família de 3 filhos. E eu costumo dizer que lá em casa é um pandemônio meio que intelectual. Meu pai é filósofo, minha mãe é pedagoga, eu sou psicólogo e educador físico, como te falei. Minha irmã do meio ela é fonoaudióloga e a mais jovem é uma fisioterapeuta. Então quando a gente para discutir, aquilo ali se não for uma policlínica ou uma escola, é um centro de loucura legal. Mas eu fui influenciado por ambos, na forma de ser mais atirada, assim, acho que pela mãe, mas na forma reflexiva de ser, de pensar as coisas pelo pai. Mesclei um pouco disso e tem uma coisa que eu falo e ninguém acredita, que eu precisei fazer isso para sobreviver, porque eu sou tímido basicamente. As pessoas não acreditam porque eu brinco muito, mas ó, brincadeira daqui para lá, quando vem tratar das minhas questões, peraí, não é tão fácil assim. Então sim, sofri influência. Com relação à escolha da profissão, como é que foi? Uma moeda, brincadeira. Eu fiz o meu primeiro vestibular, como eu sou filho de classe média baixa,
eu me preocupava muito com o gasto. Eu não queria estudar em escola particular, porque em faculdade particular, porque ia gastar, eu imaginava isso, tem que ser um vestibular para uma universidade federal ou estadual. E aí o meu primeiro vestibular eu fiz, não passei, né? Para psicologia? Foi para psicologia. E aí, no mesmo ano, eu fui fazer um vestibular em Campina Grande para o estadual. E aí eu escolhi as opções que não tinham matemática, química, essas coisas, e optei para direito. Na época, até então, ninguém sabia, mas eu passei, fui o sexto colocado na segunda chamada. Mas a ideia que eu tinha olha como era estúpido na época, né? A ideia que eu tinha de fazer direito era que eu ia advogar e tinha muita coisa que eu não concordava na época, por ignorância, né? Optei por nem fazer matrícula. Passei um ano fazendo cursinho e quando passei para filosofia na Universidade Federal da Paraíba e passei para psicologia no UNP. Raspei a cabeça 2 vezes seguidas, um mês seguinte de novo. Daí Fez então, diferença? na época fazia, eu tinha cabelo, mas depois disso comecei a perceber que careca eu ficava mais carinhoso comigo mesmo, porque ficava alisando a cabeça e optei não, fui forçado pela genética a reconhecer minha calvície. Teu né? pai também é assim? Não, mas o vizinho era. Brincadeira. Meu Deus, a tua mãe tá vendo. Tomara que... Mãe, é brincadeira. Meu avô, por parte de mãe, era. Meus tios, por parte de mãe, são. Então a genética me deu esse presente. Né? Tem uma coisa chamada de rarefação capilar. Cabelo de boneca. Quase não tem aqui em cima e muito aqui embaixo. Então eu resolvi assumir. Tudo. Exato. Então tem mais ou menos 22 anos que eu não deixo que aqueles que ainda resistem cresçam, né? Eu raspo toda semana. E, enfim, um ano fazendo cursinho, passei nesses 2 cursos, raspei, concluí psicologia. Aí você ficou fazendo os dois? Fiquei fazendo ambos, era tarde psicologia, noite filosofia. E aí eu tive que optar em um momento que estava muito pesado, concluí psicologia. Quando concluí psicologia, entrei como graduado na mesma faculdade, no curso de educação física, e fui fazer especialização em neuropsicologia. E aí foi caminhando, eu sou psicólogo e educador físico. Né? E aí me perguntam, coisas tão distintas, né? Como é que pode? Mas andam muito juntas, no meu ponto de vista. A psicologia sempre foi o sonho. Infância. Olha, eu vou te dizer assim, não sei se foi um sonho, na verdade eu era meio que vagabundo no ensino médio e eu comecei a namorar com uma pessoa que queria fazer curso superior e eu só tinha plano de acabar o 2º grau. E nesse colégio onde eu estudava tinha um teste vocacional e eu fiz. E o resultado deu que eu teria facilidade se eu fosse optar por algum curso que tivesse IA no final. Filosofia, pedagogia, psicologia. Aí eu, bom, vamos lá, o que é que pode ser legal? Psicologia. Tu acreditou mesmo no teu teste vocacional? Se ele mentiu pra mim, né? Mas deu certo. E aí fui fazer psicologia, como eu te disse, então há 15 anos atuando como psicólogo. Por que quando você concluiu psicologia, você não tentou concluir filosofia? Isso aí, se vai lá de sonho, eu vou te dizer que meu sonho agora é concluir psicologia. Ou filosofia. Olha, eu acho que pela imaturidade, né, na época eu era deslumbrado, eu sempre gostei de esportes, eu quis fazer educação física. Até tem um fato engraçado, na época que eu estava fazendo psicologia concluindo, eu fui estagiário de um PhD em fisiologia. E ele me convidou para ir para Portugal, ele disse que eu faria o nivelamento e faria o doutorado. E ele é português. E aí eu disse, não, eu vou ficar aqui fazer educação física. Ele deve ter imaginado, ora pois, de onde é que dizem que o português que é burro nessa história, né? Mas não, aí eu corri atrás de sonho, eu gostava da educação física, eu me identifiquei na psicologia enquanto terapeuta e fui seguindo esse caminho. Você devia ser muito jovem, filosofia é um curso que puxa muito para a leitura. Muito, e eu era o único da sala que tinha saído do colégio para a faculdade. Os outros colegas de sala eram padres, engenheiros, engenheiro da Petrobras, o pessoal que eu penso assim, o mais jovem, é tanto que meu apelido na época era Neném, porque eu tinha 17 anos mais ou menos, estava lá e o pessoal já tinha vivido uma vida e tinha lá a filosofia como opção, e é um desejo. Eu leio, eu gosto de ler, fazer leituras de filosofia, né? A minha opção, minha visão hoje é muito filosófica,
por coincidência ou não, ou artimanha do destino, a minha corrente psicológica tem como fundamento a filosofia, basicamente isso, né? Então as coisas foram convergindo para isso. Eu fui me identificando no papel de poder ajudar as pessoas com a minha profissão. Bom, sou viciado em psicologia, sou suspeito para falar sobre isso, né? Qualquer coisa que eu falo vai parecer que é demagógico, estou puxando a coisa para o que eu faço, mas não é, é fato, né? A única coisa que eu sei fazer, faço, executo um monte de tarefas, faço, mas a coisa que eu me identifico, que me dá prazer de fazer é terapia, conhecer o outro. Estou gostando da aula também, né? Mas simplesmente pelo fato de trocar experiência. Né? Você estudou muito nessa fase, psicologia, educação física, paralelo a uma especialização. Em que momento você bateu o pé e começou a trabalhar no que você se esforçou para fazer? Eu comecei a trabalhar como psicólogo antes mesmo de me formar. Na faculdade existia uma coisa chamada estágio, né? Pré-estágio, onde eu fui estudar. Depois eu fiquei como estagiário, né? E antes de passar para o período de autônomo, aliás, antes de receber o diploma, minha coordenadora perguntou se eu não queria ficar como autônomo. E eu comecei a atuar já, antes de acabar eu já atendia como estagiário, sob supervisão. E em seguida eu fiquei como autônomo nessa faculdade. Depois eu recebi um convite de uma clínica lá em João Pessoa para fixar consultório. Passei um ano nessa clínica e aí por carga de destino eu fui morar no Maranhão. Na época minha esposa passou por um concurso lá, eu acompanhei. E aí fui psicólogo do CTM, que é Centro de Testagem e Aconselhamento para quem vai buscar ajuda para DST, HIV e AIDS. Ajudei a formar um SAI, que é um Centro de Serviço de Atenção Especializada para esse público. Acabei dando aula para um ITA, uma instituição de ensino superior que tinha na época lá. Tinha sido convidado para ser professor da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, até que ela conseguiu a transferência de volta para Paraíba em 2004. E eu voltei para concluir o curso de Educação Física. E depois, em 2005, 2006, eu vim para o Sertão. Mas desde então, sempre atuando como psicólogo. Foi da época que eu comecei a descobrir que era interessante conhecer e poder ajudar os outros, que eu bati o pé e disse, olha, é isso que eu quero. Né? Você tem uma filha, você falou em uma. O Tem último mais? censo deu uma filha só. Tem uma. Só uma filha. É filha da mulher com quem você Eu sou casado. É casado, mas não é aquela que fez você... Exatamente. Sério? E ela tem uma curiosidade quanto a isso. Depois de formado, acho que no quarto ano de profissão, eu entrei numa crise profissional. Não, crise existencial. O que é que a tua mulher faz? Ela é engenheira de alimentos. E aí eu disse assim, olha, eu não quero ser psicólogo. Por quê? É óbvio, eu estou tratando disso aqui, está tão claro falar isso, parece que não precisa estudar para fazer isso. E ela me fez uma pergunta que me fez continuar na profissão. Se você já parou para pensar que isso que você encara como sendo óbvio, tão claro, as pessoas que te procuram não estão conseguindo enxergar isso. E aí aquilo foi um soco no estômago, eu disse, tem razão. E fiquei. Você já era psicólogo? Já era psicólogo, já atuava há 4 anos, e de repente eu disse, olha, entra em crise, não quero. Vamos botar um fundo musical e aproveitar que estamos na véspera do Dia dos Namorados. Já pedi para fazer declaração. Não. Conta como é que você conheceu ela. Parece que faz tempo, né? Pelo jeito faz tempo. Bom, conheci no ensino médio, né? Nesse colégio, né? No Colégio Marista. Que você não queria fazer Não queria fazer ensino superior, eu estava lá, só estava lá porque era filho da orientadora, então tinha direito a uma bolsa de estudos. Eu entrei nesse colégio em 1985, saí em 93 e, tipo assim, entrava muito, saía calado, porque era uma realidade social muito diferente da minha, né? O pessoal falava de coisas que não faziam parte da minha realidade, eu achava aquela coisa assim meio estranha. Até que no terceiro ano teve uma viagem dos reprovados, dos repetentes, porque eu tinha repetido um ano, né? Vamos lá com quem não serve para nada, fazer uma viagem. Comecei a fazer umas amizades e quando chegou no terceiro ano, na verdade eu paquerava com a menina que sentava na frente dela, até então não tinha visto que ela existia. No meio desse ano, teve uma viagem de turma concluinte e eu fui. E aí de repente eu olhei, tinha uma morena lá, bonita, interessante, e fizemos uma amizade. Na verdade, ela olhou para mim uma vez,
Ela tinha namorado na época. Olhou a segunda, se olhar a terceira, acaba esse namoro. Brincadeira. Aí até que a gente começou a namorar em 93. Então tem tempo, 22 anos mais ou menos de relação. Muito tempo. O que é que você acha que sustenta uma relação assim por tanto tempo? Bom, Nos dias de hoje que a gente tem o WhatsApp. É verdade. Nos dias de hoje eu acho que o sustenta é confiança, cumplicidade, por parte dela muita paciência, né? Por quê? Porque conviver com outra pessoa é complicado. E você convive com ela, você diz por parte dela, muita paciência. Exato, convivo com ela, isso é muito complicado. Ela convive comigo, isso é extremamente complicado. Né? Dizem que casa de ferreiro é espeto de pau. Como eu passo a semana fora, trabalhando, só estou em casa sábado, domingo e segunda, eu exerço meu papel de pai, por exemplo, como se fosse um avô. Eu meio bagunço, um moleque, né? E ela precisa estar dando o meio tempo. Olha, mas você é psicóloga, lá fora, aqui dentro eu sou pai, eu sou amigo da minha filha, não funciona assim. Mas se precisar, se ela vai para terapia, para resolver o problema que ela tem com o pai dela, mas, enfim, tem muito isso de paciência, cumplicidade, respeito. Ela está aqui não em é fácil. Cajazeiras? Não, ela mora em João Pessoa. Então você vai para casa, para João Pessoa nos finais de semana? Vou, viajo na sexta-feira à noite, chego lá de manhã, durmo a manhã toda para descansar. Atendo a tarde toda, à noite chego em casa, no domingo eu fico em casa. Normalmente ela me bota para fazer as coisas, lavar prato, que eu não faço durante a semana. Na segunda-feira eu saio para resolver as coisas de casa, na segunda noite eu venho para o sertão. Então eu fico basicamente terças e quartas em Souza, porque atendo lá numa clínica, atendo no CAPS de lá. Na quinta e sexta eu estou efetivamente em Cajazeiras, porque eu dou aula na faculdade aqui. Atendo aqui também, tem um consultório aqui. Você dá aula na Faculdade de Santa Maria? Na Santa Maria. Um curso de psicologia. Psicologia e serviço social. Serviço social. Você contou por cima como é que veio parar aqui em Cajazeiras, mas Sim. Eu queria saber um pouco mais de detalhes, eu sou um pouquinho detalhista, mas eu vou pedir para você esperar só um pouquinho, porque eu vou fazer um intervalo comercial. Você que está aí do outro lado, espera também, porque é rapidinho, não sai daí. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O supermercado que tem o melhor pra te oferecer é o Santa Bárbara, muitas ofertas esperam por você. Ele é o meu supermercado, vende mais barato. É o Santa Bárbara, sim, com promoções, preço baixo assim. Quem ganha é o cliente. Atendimento é no Santa Bárbara, o lugar da gente. Santa Bárbara, Santa
Supermercado. Viva momentos de paz, harmonia e esclarecimentos espírita doutrinários assistindo ao programa Mensagem de Esperança. Mensagem de Esperança é produzido pelo Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Cireneus do Caminho. Sua apresentação ocorre todas as sextas, das 18 às 18h30, aqui na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos. Voltamos com o seu interview. Desculpa a risada da apresentadora. Fruto da conversa aqui com o nosso querido psicólogo, educador físico, Everaldo Holanda Cavalcante Júnior. Boa memória. O Júnior que está batendo um papo aqui com a gente. Você que está aí do outro lado deve estar acompanhando. Fique à vontade para mandar a sua mensagem, o seu abraço, enquanto nós vamos desenrolando o nosso papo, a nossa conversa aqui, ok? Deixa eu dar um recadinho. Se você deixou de ver algum programa da TV Diário do Sertão, alguma coisa da parte da programação inteira que você não pôde ver ao vivo, você pode correr lá na página do site Diário do Sertão e ver os vídeos gravados. Então, www.diariodosertão.com.br/vídeos. Lá vai estar toda a programação, todos os programas, todos os vídeos separadinhos para você curtir. É o Diário do Sertão preocupado com o seu acesso para que você veja cada vez mais um pouco do nosso sertão através da tela do seu computador, certo? Vamos continuar? Sim. Eu nem lembro onde foi que a gente parou, mas lembrei. Eu fiz uma pergunta que foi com relação a você ter vindo parar em Cajazeiras. Sim. Você se formou em João Pessoa e depois foi Fui morar no Maranhão, no estado do Maranhão. Uhum. E Cajazeiras fica longe do Maranhão, então o que? Sim. Nós fomos com a vontade de voltar. E como ela era professora de uma escola técnica aqui em Souza, ela conseguiu a transferência de volta. Então, mesmo em João Pessoa, ela já vinha para o sertão? Já estava aqui. E aí, os planos eram concluir o curso de Educação Física e vim ficar junto, né, da esposa. E aí eu vim. E aí tivemos uma filha em 2007. Em 2010 ela conseguiu. Sua filha é souzense? Não, ela é pessoense, nasceu lá. Uhum. Porque a família toda está em João Pessoa. E aí em 2010 ela conseguiu a transferência para João Pessoa, para Cabedelo especificamente. E eu fiquei aqui em 2010 planejando concluir o ano. Olha, eu concluo o ano de atividade, final de 2010 eu vou para João Pessoa. Não deu muito certo. Fiquei, estou aqui até hoje. E é complicado de ir embora. Tá porque há quanto tempo então que... Eu tô aqui há 5 anos sozinho praticamente. Ela lá, dando eu aqui nessa aula. coisa. Dando aula e clinicando, né? Eu sempre cliniquei, estava clinicando em Souza, porque eu também sou psicólogo do CAPS lá, um CAPS 3, que não é fácil, né, de trabalhar, vamos dizer assim, de maior complexidade. E fiquei clinicando aqui. E aí hoje você ainda faz parte de alguma clínica aqui em Cajazeiras? Aqui eu atendo em cima da Perfecta, tem umas salas, consultório lá, atendo nas quintas-feiras lá, atendo na Clínica Bom Jesus em Souza e no CTM em Souza. E sou funcionário público lá, sou funcionário do CAPS 3. E aí é essa correria que você nos contou de ir para casa no final de semana. Uhum. E ainda trabalhar lá. Com relação à educação física, o que você fez? Você me disse mais em off que chegou a ter uma academia em João Pessoa. Não. Era uma academia que eu fui estagiário lá de um colega. Essa academia veio para cá na época, trazida pela faculdade, e depois eu me propus sociedade. E aí ficou uma coisa muito atribulada, porque também eu dava aula no IF daqui, como educador físico, e a gente não tem condições de administrar. Essa academia voltou para João Pessoa, tá igual o programa de televisão sobre nova administração,
porque não tem condições, tem que se dedicar ao que se faz como raiz. Eu sou psicólogo, sou educador físico, mas, bom, tenho preguiça de acordar cedo. Educador físico com preguiça de acordar cedo é incoerente. Uhum. Foi professor do IF. Fui professor do IF. Fora isso, o que você fez de concreto dentro dessa área? Dentro dessa área, atuei como educador físico, dando aula... Personal? Não, dava aula de defesa pessoal para as meninas, com relação a jiu-jitsu, dava aula de jiu-jitsu e dava aula de musculação e hidroginástica, era o famoso bombril, se vira nos 30, né? Mas foi um período muito bom, muito rico, quando eu conheci muitas pessoas aqui em Cajazeiras, fiz excelentes contatos, excelentes amizades que duram até hoje por causa da educação física. E, enfim, trabalhava sempre na área da saúde, resumindo é isso, né? Tem uma saúde física que, como eu te disse antes, andam juntas porque o bem-estar físico acaba contribuindo também para o bem-estar emocional. A gente fala de autoestima e eu sempre observava isso. Às vezes as pessoas chegavam lá insatisfeitas com o seu corpo, né? E quando começavam a se exercitar, já mudava o tônus muscular, começava a mudar a forma de ver o mundo, porque eu simplesmente mudava a direção do que estava olhando. E a coisa ia andando. As relações sociais construídas dentro da academia ajudavam, formavam-se os grupos de convivência, né? A gente combinava os horários de malhar, porque tinha o pessoal conhecido, e aí iam criando outras relações e iam otimizando suas vidas. Né? Júnior, o educador físico hoje está parado. Totalmente. O que é que o Júnior faz de atividade física hoje? Tem 3 anos mais ou menos que eu estou negligente, né, nesse aspecto. Casa do Ferreiro Espeto e Pau dizendo faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ultimamente eu tenho tentado pedalar, comprei uma bicicleta aqui com um amigo, tenho tentado pedalar, tenho tentado caminhar, mas em virtude de uma falta de organização melhor do tempo, eu fiquei acomodado. Na época fui atleta durante um tempo e acho que deu aquela necessidade de parar. Então estou há 3 anos cultivando um abdômen bem redondinho, né? Mas sempre com aquele plano de que segunda-feira eu volto. Estou com metas para... Minha meta prioritária era chegar aos 40. Já cheguei, estou planejando os 41 com a saúde física melhor, que acaba comprometendo. Como eu parei de me cuidar há algum tempo, também por coincidência ou não, tem uns 2 anos e meio que comecei com crises alérgicas, com dores articulares, por conta da falta de atividade física. E essa rotina intensa, né, de trabalho, de viagem para lá e para cá. Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia? Sim. Você disse que trabalha no CAPS e que é uma das tarefas mais difíceis que se faz aí dentro da psicologia. Conta pra gente um pouco do que você enfrenta e o que você pode dizer para que uma pessoa não chegue a tal ponto, enfim. O que você pensa sobre tudo isso? Olha, eu disse que o trabalho lá é um trabalho mais complicado porque a gente lida com pessoas que estão com transtorno mental. E você me perguntou, o que é que eu posso dizer para que as pessoas não cheguem lá? Vão ter transtornos que não vão depender de uma dica, eles vão acontecer. Mas eu diria para que a gente não negligencie a própria vida. A responsabilidade que eu tenho comigo tem que ser maior do que a responsabilidade que eu tenho com as outras coisas da vida. Eu preciso estar bem para poder executar minhas tarefas bem. Então eu diria assim, não negligencia. Se você não cuida de um sofrimento psíquico, ele pode se transformar em um transtorno. Tá? Então é como se fosse uma escada, em cada degrau acima é uma graduação que você vai alcançando na perda da saúde mental. E lá é complicado porque eu tenho um grau de exigência com a minha profissão e comigo, eu acho que é elevado. Apesar de brincar muito, eu trato isso muito sério. E digo sempre assim, olha, tem coisas que quem quer fazer não pode. E que quem pode fazer não quer, não está aí. Então a gente lida com essa dificuldade. A gente vive em CAPS uma mudança, uma transição de manicômios para modelo CAPS, que já é uma melhoria, mas que eu digo que ainda está longe de estar no ideal. Estamos caminhando para isso. Se Deus quiser, a coisa vai melhorando. Só Ele quiser não, se nós também nos esforçarmos. Mas, enfim, não está legal. Mas eu costumo ver que, onde eu estou no CAPS, eu estou trabalhando com pessoas que são pais ou são filhos de alguém. E como eu tenho um pai, e sou pai, eu não queria ver minha filha sendo maltratada.
maltratada no sentido de não ser tratada adequadamente, nem meus pais. Então eu olho para aquelas pessoas nessa perspectiva, então procuro fazer o melhor, acredito que deva ser assim com todo mundo, e é difícil, porque nem sempre aquilo que a gente faz de melhor consegue ser o melhor, atingir isso, porque tem influência de outras variáveis que acabam atrapalhando. Você já trabalhou no CAPS AD, por exemplo, que é aquele que trabalha mais com a questão do De álcool alcoolismo? e drogas, Ou não. com alguém que trouxe para você esse problema? Bom, com dependência química já, né, e está muito mais próximo da gente do que você possa imaginar. A gente fala de droga e fala de drogas ilícitas, mas a gente tem a ação da droga lícita muito ferrenha, né? E se parar para pensar no que diz o termo droga, todo mundo usa droga, né? Droga como substância química que provoca alteração comportamental. Até você, quando come chocolate, está se drogando, vamos dizer assim. E as pessoas, às vezes, têm uma compulsão por comida. Quando toma, as pessoas às vezes têm compulsão por remédio. Sim, sim. E aí tem o álcool que está aí no acesso exato. fácil para todo mundo, né? E às vezes a compulsão vem como forma de satisfazer um pensamento obsessivo. Olha, eu preciso comer para ficar feliz. Não, você precisa comer para sobreviver. Para ficar feliz, você precisa aprender a lidar com as suas emoções, né? Eu preciso beber para poder ficar mais desenvolto. Não, você precisa trabalhar a sua timidez, você não precisa da bebida. Às vezes a gente usa a justificativa de ser uma droga social, né? O álcool, o cigarro, mas ela vai abrindo precedentes para o teu descuidado, né? Eu bebo porque eu preciso conversar melhor, preciso me socializar melhor. Não, você bebe porque você quer beber, porque você foi influenciado pelos amigos para beber, porque você acredita que aquilo ali vai te facilitar. Pode facilitar, mas está te facilitando a princípio porque você está escondendo de você mesmo uma falta de habilidade de lidar com as suas emoções. Então, Júnior, eu te disse em off que ia te perguntar um pouco sobre a questão do suicídio, que está acontecendo muito e com gente muito jovem. E aí eu, que sou leiga, e o pessoal que está em casa, a gente fica se questionando porque uma pessoa chega a esse ponto com juventude, com beleza, com dinheiro muitas vezes, e aí a gente fica procurando o problema. Eu queria que você fizesse para nós também, se não for pedir muito, um paralelo, eu sei que você consegue fazer isso, com relação à questão religiosa, porque se entranha muito a essa questão. Suicídio, falta de Deus. Se matou, não pensou na família. Se matou, não tinha Deus no coração. E eu queria que você conversasse um pouco conosco, com a gente sobre isso. Bom, eu penso que o suicídio é consequência da falta de habilidade de lidar com alguma coisa emocional, né? E que é uma atitude de desespero. Se fizer um paralelo com a religião, vale a pena salientar que esse é meu ponto de vista, isso não reflete o ponto de vista dos psicólogos, eu acredito. Mas se fizer um paralelo com a religião, eu costumo acreditar, até mesmo por uma fundamentação caseira, viver com um pai filósofo, a gente pensa assim, olha, Deus vai existir, ou a religião vai existir. Primeiro, religião como fonte de religação com o divino. A palavra religião quer dizer isso, religação. E Deus vai existir basicamente por uma necessidade que nós, seres humanos, tem de acreditar em algo superior, né? Até mesmo porque a fé que a gente tem na gente, ela é muito frágil. Basta que alguém questione em algum momento você, opa, então você precisa acreditar que existe um ser superior, tá certo? Que vai te amparar, que vai te resguardar nesses momentos difíceis. E talvez a falta de fé agrave essa situação de desespero frente a alguma coisa da tua vida que acabe acontecendo, ocasionando um suicídio. Mas aí temos um monte de faltas, não é só a falta de fé, não é a falta de uma religião. Temos a falta, muitas vezes, de uma compreensão em casa, a falta até mesmo de uma perspectiva religiosa adequada. Às vezes, a própria religião, a forma com que você aprendeu a religião, te imprime um rigor muito forte frente ao que é pecaminoso, né? E aí, às vezes, por você imaginar que você vai cometer um ato de pecado, um atentado contra Deus muito forte, você não aceita isso, não suporta e acaba se matando. Mas, fazendo também um paralelo com o que eu observo aqui, e a gente falou antes sobre as drogas, muitas vezes a droga acaba sendo um facilitador da ação, porque ela deprime
essa norma social que nós temos e acaba facilitando o nosso impulso primário. Olha, se eu estou desesperado, não sei o que fazer e nesse momento estou embriagado ou sob efeito de outra substância, isso potencializa a chance que eu tenho de me suicidar. Né? O pessoal do direito diz que para cometer um crime você precisa ter um motivo, uma ferramenta para isso, que isso aconteça e a ocasião que facilite. E aí imagina que se você está desesperado por qualquer motivo, não sabe lidar com a perda amorosa, por exemplo, está insatisfeito com isso, está embriagado e tem uma faca, uma corda, um revólver perto, um tubinho de veneno, você usa. Você acredita que necessariamente já existia o desejo suicida naquela pessoa ou pode ser uma coisa de momento mesmo? Pode ser uma coisa de momento, isso pode ser pontual, mas sendo de momento, antes de haver a ação, existiu o pensamento. Tá? Se ele estava organizado ou não é uma outra situação. Mas o que se vê é que para se executar, teve um pensamento antes, teve um desejo. Júnior, o que é que pode ser feito com relação a isso? O que é que pode ser observado? Você falou em família, que falta, às vezes, compreensão. O que é que pode ser observado? O que é que pode ser feito com relação a uma pessoa que apresenta algum sintoma? Ou como absorver aquele sintoma? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma diferença entre sinal e sintoma. Né? Se a pessoa te apresenta o sintoma é porque ela te falou. Né? Olha, eu estou sentindo isso. Então, o sintoma é tudo aquilo que eu sinto. Mas a gente precisa observar mais quem está próximo, então a gente vai ver os sinais, a gente vai ver que o nosso parente ali está com um comportamento diferente, então é um sinal que está alguma coisa acontecendo, precisa dar atenção a isso. Quando eu falei de família, eu acho que a gente precisa cuidar mais da família. A gente vive um corre-corre tão grande em busca do ter, que acaba esquecendo de ser. Então eu te falei, olha, eu sou um pai que passa a maioria do tempo fora de casa. Isso não quer dizer também que eu negligencie a educação da minha filha. Procuro estar o mais próximo dela possível, da melhor forma possível, né? Dando atenção a isso. Não é porque eu estou distante que a família está desfacelada. Mas as famílias, às vezes, convivem dentro de uma casa, pai, mãe e filhos, e não estão ali. E é muito comum, por exemplo, você estava falando das formas de comunicação, nós estarmos numa mesa de restaurante, 4 pessoas, e eu costumo brincar dizendo ali, parece uma sessão mediúnica, né? Tem 4 pessoas físicas ali, mas sabe quantos aqui nas redes sociais? E a gente não conversa mais, né? A gente quer ter um celular novo, um carro melhor, e para fazer isso a gente sacrifica muitas vezes a convivência com o outro. E a gente perde muito quando faz isso. Júnior, o nosso tempo está acabando. Daqui a pouco você que está em casa vai ter o programa Bênção de Deus com a missionária Ana Soares, que já está aqui nos estúdios. Eu vou aproveitar esse gancho e falar sobre uma outra polêmica que está circulando e forte, que é com relação à parada gay que houve em São Paulo, a crucificação de um trans, algo assim. E isso vem turbilhando nas redes sociais. Eu queria saber de você se já chegou algum caso de mãe ou pai desesperado atrás de você para curar. A cura gay. O homossexualismo do filho, a homossexualidade. A homoafetividade, né? O termo certo o termo agora. adequado é esse. Porque sai a sexualidade como contexto patológico, né? Não se trata mais como doença. Tiraram o lismo, botaram o dade, agora o afetividade. Exato. Porque é uma relação afetuosa, basicamente. Antes se contestava isso, aliás, se contextualizava isso com cunho sexual. Mas, enfim, para se curar precisava ser doença, e não é. Tá certo? Mas você já pegou algum caso parecido com isso? Já atendi muitos casos de pessoas que estavam em conflito com relação à sua vivência sexual. Mas dúvidas. sem preconceito? Ou com aquele preconceito? Pacientes que tinham preconceitos frente à própria sexualidade, não sabiam como lidar com isso, até mesmo porque não é uma coisa de fácil aceitação na sociedade. E pacientes que lidavam com isso melhor, mas que a família não. Então, estavam lá para tentar desenvolver uma habilidade de lidar com isso, ou assumir isso perante a sociedade de uma maneira mais equilibrada. E é difícil para o indivíduo mesmo, muitas vezes, não é? Mas, comumente, é tanto que nós temos conhecimento de pessoas que demonstram uma vivência heterossexual, mas que, na verdade, têm uma vivência homoafetiva. Porque é difícil para essas pessoas assumirem sociedade. Nossa sociedade é muito crucificante.
estigmatizadora. Quando eu cheguei aqui no sertão, careca, de brinco na orelha, de tatuagem, imagina o preconceito, né? Você é qualquer coisa, menos psicólogo. Você falou isso, olha, não imagina que você é psicólogo. Não é porque a gente estigmatizou, tem um estereótipo para cada coisa, um rótulo. E nós somos mais que essa carcaça aqui, né? Nós somos mais que essa aparência. A aparência dá informações, mas não transmite toda a tua essência. É preciso investigar isso melhor. Não é porque você é homoafetivo, porque você é negro, porque você é careca, né? Que você deixa de ser outro. Você é um todo, você é um ser humano. A tua vivência sexual é parte da tua existência humana. A tua calvície é parte de um todo, né? Então a gente não pode estar classificando o outro em detrimento da parte, né? A parte tomar conta do todo. A última pergunta, eu juro. O Júnior, meio filósofo, o que acha com relação à polêmica que está rolando? O LGBT vem se defendendo, dizendo que a cruz é usada em muitos outros casos. Já apareceu o Neymar crucificado, e enfim, em outros casos que eu não lembro agora. Para você, o que você pode falar, o que você acha sobre isso? Eu penso que a gente precisa defender o que a gente acredita como sendo certo, mas não esquecendo de respeitar o direito do outro, né? Eu conversava com uma pessoa hoje à tarde, disse assim, olha, se brincar com o Maomé, se eu não me engano, eles explodem o jornal, né? E quando brincam isso aqui, a gente tem uma liberdade, uma democracia, mas que ainda precisa ter alguns limites. E o limite é de respeito ao próximo. Vou usar mais um termo, um jargão do direito. O meu direito vai até onde o seu começa. Isso é um dito popular que parece que é esquecido muito comumente. Só eu quero ter direito, só eu quero estar certo, mas eu preciso olhar o outro. Eu tenho formas de protestar, eu tenho formas de reivindicar meus direitos, mas eu preciso ser assertivo, eu não preciso ser agressivo, não preciso chocar, né? E quando se faz isso, se choca. A gente tem um conflito de geração. Eu hoje penso dessa forma, mas minha avó, se fosse viva, talvez estivesse vendo isso de uma forma mais jocosa. Então, a gente precisa ter um pouco mais de sutileza nos processos de reivindicação e respeitar, nunca perder o respeito pelo outro. Eu acho que o que você fala também cabe para o outro lado, né? O respeito dos dois lados. Dos dois lados, sim. Não é? Cobrando uma situação, uma posição que não vai existir. Enfim, vai existir sempre esse conflito. Júnior, vou encerrar minha conversa com você. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Agradecer você. Eu que agradeço o convite. Aqui, pela sua atenção, disponibilidade em responder as nossas perguntas. E fique à vontade para aparecer quando quiser aqui na nossa TV Diário do Sertão. Convida que eu apareço. Eu que agradeço o convite, antes de mais nada. Só preciso esclarecer como é que eu vim parar aqui. Mas, enfim, eu que agradeço. Aqui é a oportunidade de estar falando sobre o que eu penso para as pessoas. Peço que me desculpem se falei alguma besteira, que não me matem. Sou filho único, pai de família e tenho o direito de errar também. Então, até a próxima, se for o caso. Obrigado, eu que agradeço. Igualmente, eu que agradeço. Agradeço muito mais a você que está aí do outro lado pela sua audiência, pela sua atenção, pela sua paciência. Vem aí Ana Soares com mais um Bênção de Deus. Vocês ficam muito bem acompanhados. E eu vou ficando por aqui. Hoje é quinta-feira, final de semana vem aí. Amanhã é dia dos namorados, aproveitem bastante, amem e se respeitem. E eu volto quarta-feira que vem com mais uma edição do Interview, se Deus quiser. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.